Na Bíblia, alguns dos reis perversos que conhecemos também foram casados com rainhas más que encorajaram seus maridos a fazer o mal, ou elas mesmas fizeram o mal em nome de seus maridos. Um dos exemplos dessas rainhas malvadas mencionadas na Bíblia é Jezabel, rainha de Israel. Um israelita não deveria se casar com um pagão. Assim o Senhor lhes ordenou que fizessem. Acabe abandonou a palavra de Deus e foi casar-se com Jezabel, princesa de Sidom, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Jezabel e Acabe, seu marido, empurraram ainda mais o reino de Israel para a idolatria, pois eles estabeleceram a religião de Baal no reino. Jezabel era filha do sacerdote, rei Etbaal, governante das cidades fenícias de Tiro e Sidom. O significado do nome Jezabel é Baal exalta, ou Baal é marido de, ou impuro. De acordo com o livro dos reis, Acabe foi reconhecido como o pior de todos os reis. Ele foi capaz de criar muita destruição ao longo dos seus 22 anos de governo. Este era o homem com quem Jezabel era casada. Era abundantemente evidente que ela utilizou Acabe para atingir seus objetivos nefastos, e ele não precisou de muito convencimento. Esta foi a primeira vez que um rei de Israel se aliou pelo casamento com uma princesa pagã. Ela adorava Baal. Jezabel chegou à conclusão de que ela praticaria o culto satânico de Baal no lugar da adoração ao Senhor Deus. A prática da adoração de Baal tornou-se generalizada em Israel durante o reinado de Acabe, e a prática da adoração de Baal também afetou Judá. Várias partes adoraram Baal de diferentes maneiras. Vários locais destacaram um ou outro de seus atributos e projetaram seitas especiais do baalismo. Baal é retratado nas esculturas usando um capacete adornado com chifres de touro, um símbolo de força e fertilidade. Ele segura uma clava ou massa em uma das mãos, provavelmente representando o trovão, e uma lança adornada com folhas na outra, possivelmente representando relâmpagos e vegetação. Depois que eles se casaram, Jezabel conseguiu convencer Acabe a aceitar Baal. Ela era uma mulher que ansiava por mais poder e procurou silenciar qualquer um que tentou desafiar sua autoridade. Ela não foi dirigida por nenhum princípio, não foi constrangida por nenhum medo de Deus ou do homem, e foi zelosa em seu compromisso ao culto pagão que ela praticava. Ela não poupou esforços para manter a idolatria em toda a sua grandeza ao seu redor. Suas ações foram, em muitos aspectos, extremamente prejudiciais ao reino de Israel e de Judá. No capítulo 21 de 1 Reis, traçam-se os eventos levando à morte de Jezabel e Acabe. Não há muitos casais na Bíblia que são menos atraentes de se olhar do que o rei Acabe e a rainha Jezabel. Na conclusão de 1 Reis, somos apresentados ao seu crime obsceno e desagradável. Porque sofreram com uma ausência quase total de liderança carismática, eles foram forçados a recorrer ao engano, ao egoísmo e astúcia para alcançar seus objetivos. O local é Jezreel, onde Acabe e Jezabel tinham um palácio. Ao lado do palácio havia um vinhedo possuído por Nabote, o jezreelita, e Acabe desejou anexar a vinha para que ele pudesse plantar uma horta ali. Nabote recusou-se a vender ou trocar suas terras desde que a lei de Israel decretou que essa propriedade deve permanecer na família ao qual foi originalmente atribuído. Números 36:7. Quando Jezabel encontrou seu marido irritado e mal-humorado e soube da recusa de Nabote em vender sua vinha, ela garantiu a Acabe que a vinha logo seria dele. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe e selou-os com o seu selo e os enviou aos anciãos e nobres que moravam com Nabote em sua cidade. Nas cartas que ela escreveu dizia: proclame um jejum e coloque Nabote à frente do povo. E sente 2 homens inúteis e sem princípios à sua frente e faça-os testemunhar contra ele, dizendo: você amaldiçoou Deus e o rei, então tire-o e apedreje-o até a morte. Os homens da cidade, os mais velhos e os nobres, fizeram como Jezabel lhes havia mandado, conforme estava escrito nas cartas que ela havia enviado a eles. Eles proclamaram um jejum e fizeram sentar Nabote à frente do povo.
2 homens inúteis e sem princípios entraram e sentaram-se em frente a ele, testemunhando contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote amaldiçoou e renunciou a Deus e ao rei. Então eles o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Enviaram uma mensagem a Jezabel dizendo: Nabote foi apedrejado até a morte. Quando Jezabel ouviu que Nabote havia sido apedrejado e estava morto, ela disse a Acabe: Levante-se, tome posse da vinha de Nabote, o jizreelita, que ele se recusou a vender para você, porque Nabote não está mais vivo, mas morto. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para ir tomar posse da vinha de Nabote, o jizreelita. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tesbita, dizendo: Vá, desça para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Aqui está ele, no vinhedo de Nabote, para onde desceu para tomar posse dele. E você deve dizer a ele: Assim diz o Senhor, você matou e também tomou posse. Assim diz o Senhor: No lugar onde os cães lambiam o sangue de Nabote, os cães também lamberão o seu sangue. Ele finalmente fez Acabe se sentir culpado de seus pecados, pois ele fez Acabe saber que Deus o puniria pelo que ele havia feito. Jezabel pode ter sido a instigadora intelectual por trás desse crime particular, mas Acabe era o homem que estava no comando do show. Como líder de Israel, ele era responsável por tudo o que acontecia em sua nação, não importa quem fosse a pessoa que desencadeava os eventos. O livro de Reis nos diz que Acabe fez mais para provocar a ira do Senhor, o Deus de Israel, do que todos os reis de Israel antes dele. Este casal malvado parece ter sido verdadeiramente destinado a passar pela vida provocando o Senhor, o Deus de Israel, para sua ira. Jezabel e Acabe são retratados como um casal profundamente corrupto e malévolo na Bíblia, cujas ações causaram grande dano ao povo de Israel. A história deles serve como um exemplo de como a corrupção e a idolatria podem se infiltrar em uma nação quando seus líderes se desviam dos caminhos de Deus. A maneira como Jezabel manipulou Acabe para satisfazer seus próprios desejos egoístas e como ambos conspiraram para cometer injustiças, como no caso de Nabote e sua vinha, demonstra a extensão de sua maldade. No final, ambos enfrentaram a justiça divina por seus pecados. Acabe morreu em batalha, como profetizado por Elias. E Jezabel encontrou um fim ainda mais trágico ao ser jogada pela janela por seus próprios servos e ser devorada por cachorros, como havia sido profetizado anteriormente. Essa história serve como um lembrete poderoso da importância de permanecer fiel aos princípios de Deus e evitar o caminho da corrupção e da idolatria. Se Jezabel já é conhecida como uma das rainhas mais malévolas da Bíblia, então Atalia, filha dela, surge como uma figura ainda mais sombria. Atalia, rainha de Judá, era filha de Acabe, rei de Israel, e compartilhava o mesmo caráter maligno de sua mãe e de outros membros de sua família. Seu reinado, entre os anos 841 a.C. e 835 a.C., foi marcado por idolatria e crueldade, ecoando as práticas perversas de seus antecessores. Atalia, cujo nome significa afligida por Deus, reinou em Judá após a morte de seu marido, o rei Jeorão, e a ascensão de seu filho, Acasias, ao trono. Ela desempenhou um papel ativo na promoção do culto a Baal, seguindo os passos de sua mãe, Jezabel, e influenciando seu filho a agir de maneira maligna. Sua orientação nefasta levou Acasias a uma governança ímpia, contribuindo para a corrupção moral do reino. O reinado de Atalia foi interrompido por um golpe liderado por Jeú, comissionado pelo profeta Eliseu como instrumento da justiça divina contra a casa de Acabe. Jeú eliminou todos os descendentes de Acabe, incluindo Atalia e seu filho Acasias, como parte de sua missão para erradicar a idolatria e restaurar a justiça em Israel. Atalia, ao perceber a ameaça ao seu poder, tentou eliminar todos os herdeiros da casa de Davi. No entanto, uma de suas netas, Joás,
foi salva por sua tia Jeoseba e escondida no templo de Deus. Esse ato de coragem e devoção preservou a linhagem real e preparou o caminho para a restauração da legitimidade ao trono de Judá. Após 6 anos de ocultamento, Joás foi coroado rei com o apoio do sumo sacerdote Joiada e do povo, enquanto Atalia foi deposta e executada por suas atrocidades. Sua queda demonstra o destino inevitável dos líderes que buscam o poder pelo poder, sem consideração pelos princípios éticos ou pelas consequências de suas ações. Atalia, assim como sua mãe Jezabel, é lembrada como um exemplo extremo de liderança corrupta e maligna na Bíblia. Sua sede de poder a levou a cometer crimes hediondos contra sua própria família e seu povo, revelando a natureza destrutiva do poder desprovido de princípios éticos e morais. Sua história serve como um alerta sobre os perigos do egoísmo e da ambição desenfreada na busca pelo poder. Herodias, rainha da Galileia, emerge como uma figura marcante na Bíblia, conhecida por seu caráter maligno e pela sua influência na execução de João Batista. Apesar de ser inicialmente mencionada como esposa de Filipe, irmão de Herodes Antipas, ela acabou se casando com Herodes enquanto seu irmão ainda estava vivo, violando a lei judaica. Em um momento oportuno durante um banquete de aniversário, a filha de Herodias, Salomé, dançou diante de Herodes e seus convidados, encantando-os. Herodes, em um gesto precipitado, prometeu conceder a ela qualquer pedido, até metade de seu reino. Incitada por sua mãe, Salomé exigiu a cabeça de João Batista. Herodes, profundamente perturbado, foi obrigado a cumprir sua promessa diante de seus convidados e enviou um carrasco para decapitar João na prisão. A cabeça do profeta foi apresentada em uma bandeja a Salomé, que a entregou à sua mãe, Herodias, cumprindo assim o desejo desta última. A história de Herodias destaca a crueldade e a manipulação que podem surgir quando o poder é corrompido pelo desejo e pela sede de vingança. Sua influência levou à morte de um homem justo e virtuoso, evidenciando o perigo das paixões humanas quando não são governadas pela moralidade e pela justiça. Essas rainhas malignas representam os perigos do poder desenfreado e da ambição sem limites. Suas ações desumanas e cruéis deixaram um legado de destruição e sofrimento, mostrando como a busca pelo poder pode corromper até mesmo aqueles que estão em posições de autoridade. No entanto, também nos lembram da importância de permanecer firmes em nossos princípios e valores, mesmo diante das tentações e pressões do mundo ao nosso redor. Ao aprender com os erros dessas figuras, podemos buscar viver de acordo com os ensinamentos de amor, justiça e misericórdia que encontramos na Bíblia. Muito obrigado por ter assistido ao vídeo. Que as bênçãos do Senhor alcancem você onde quer que esteja. Gostaria de conhecê-lo um pouco mais. Então, deixe nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e até a próxima.